vai começar o Autenticast, o podcast da Autêntica. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Autenticast. E como eu falei ontem, esta semana a gente vai falar aí sobre terapias. Mas hoje, quem está acompanhando aí os nossos stories, pode ver que a Cristiane Eckert, que é a nossa convidada de hoje, ela está trazendo um tema que já vieram me pedir hoje de tarde. O que é produtividade sustentável? Tem a ver com terapia. E eu convido vocês a ficar conosco nessa noite. Vamos interagir, vamos tirar dúvidas, ou mandam lá no direct, se vocês não querem mandar ali no YouTube. Eu não consigo acessar o Autenticast, porque a gente está aqui com perguntas, respostas, e eu estou no ao vivo no YouTube. Então, pelo Autenticast, se vocês mandarem alguma pergunta, eu não vou conseguir responder, mas acessam o linkzinho do YouTube que a gente vai responder, a gente vai interagir com vocês. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Obrigada, Romênia. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente e também os que vão assistir gravado depois. Agradeço desde já pela audiência e também pelo convite. É um prazer estar aqui. E se vocês soubessem quantas vezes que a gente estava ensaiando para fazer esse podcast, foram várias tentativas há mais de 1 ano e meio. Mas, como a gente sempre fala, e eu sempre falo aqui, tudo na vida tem um momento certo. E a Cris veio no momento em que nós estamos trabalhando mulheres que inspiram. E eu acho que vai ser muito válido, se você está ouvindo agora ou está assistindo, para vocês ficar, porque eu sei que vai ser plantadas muitas sementinhas no pensamento de vocês. Muitas pulgas, como a gente fala, né? Para sair de uma zona de conforto, para pegar uma rotina diferente, porque o sucesso, ele pode ser leve. Mas aí também entra aquela pergunta, o que isso tem a ver com terapias, né, Cris? Exatamente. Então, assim, Rô, eu quero iniciar já esse podcast falando que saúde mental é um novo luxo. Então, por isso, a gente está vivendo hoje um momento em que as terapeutas precisam se posicionar no mercado e abordar esses temas com mais profundidade, porque isso antes era muito visto como terapia propriamente dito. E hoje a gente assume já um papel também de mentoria. Então, desde a nossa demora, digamos assim, para estar nesse encontro hoje, tudo vem de uma caminhada e de uma experiência. Então, o sucesso pode ser leve, ele é um reflexo da minha vivência. E por que produtividade sustentável dentro da terapia? Eu falo também por mim e pelas pacientes que eu atendi, pelas clientes que eu atendi. Eu tive clínica aqui em Santa Rosa há 2 anos. E nesses 2 anos eu tive um insight, porque eu sou contadora, né? Então, foi toda uma transição de carreira e eu sempre falo, pense numa pessoa que era das exatas, onde 2 mais 2 tinha que ser 4, vir para essa área das terapias, da espiritualidade. Então, algo totalmente diferente, totalmente diferente e desafiador, porque quando você vem para esse mundo terapêutico, você não vê mais a visão cartesiana, que é a visão que todo mundo tem. Então, 2 mais 2 nem sempre é 4. E assim, ó, Cris, agora você colocando essa questão da transição de carreira, como as mulheres depois dos 30, 40 estão buscando uma nova versão, estão buscando um novo desafio. Exatamente. Né? E isso a gente já fez vários podcasts aqui falando sobre esse processo de transição de carreira. E ele é doloroso, porque a gente não sabe se vai dar certo, a insegurança, por será isso que eu vou amar? Estar aqui. Como eu estava dizendo, isso foi uma experiência que eu mesma vivi, onde nós mulheres, nós somos muitas vezes inseguras, porque nós temos distorção de imagem, a gente não consegue se ver como a gente realmente é. Não conseguimos ver o nosso potencial. E isso também tem a ver com o título, que é a produtividade sustentável, porque muitas vezes as nossas metas estão em cima das nossas feridas emocionais. Por isso que a produtividade sustentável tem tudo a ver com a terapia. Antes de nós entrar dentro do tema, eu quero saber quem é a Cristiane, essa nova versão.
Então, eu posso dizer que eu sou, basicamente, resumindo uma palavra, resiliência. Porque durante a minha trajetória, eu tenho hoje 36 anos, mas saí de casa com 16 anos e já tive várias profissões, mas eu já comecei do zero muitas vezes. Então, se eu posso me definir em uma palavra, é com certeza resiliência. E também um pouco de teimosia, porque eu também sou aquela pessoa que eu não consigo concordar com as coisas. Se tu me disser assim, Cris, faz isso, eu vou te dizer por quê. E Como? se eu não quero, eu não vou fazer. Como? Quem disse? Então, o certo e o errado do padrão, o certo e o errado do sistema, regras, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu até um pouco com religião, sabe? Eu questiono tudo muito a fundo. E foi essa Cristiane, sabe aquela fase da criança, do porquê? Eu tenho até hoje. Então, isso também me fez entrar para o mundo das terapias. Começou na pergunta, por que eu estou aqui? E quem sou eu? E eu, então, sou aquela pessoa curiosa, eu preciso ir a fundo em tudo, entender tudo para realmente ver se eu vou acreditar ou não. E hoje, uma frase que eu também uso muito é encontre a sua verdade. Dentro desses 26 anos, né, que eu estou trabalhando, eu segui muita receita pronta de sucesso, Romênia. E quebrei a cara muitas vezes. Por quê? Porque eu queria seguir uma receita do sucesso. Você não deixava a tua essência brotar dentro daquilo. Não deixava a minha essência. E aí você vai atrás dos gurus. Acorda às 5:30 da manhã, treina, faz dieta, faz faculdade, se muda para cidade grande. Eu fiz tudo. Tudo que tu imaginar que é a receita do possível sucesso, eu já segui. E aí, quando eu finalmente alcancei o sucesso, que eu posso dizer que isso aconteceu a primeira vez que eu empreendi, e é daí que vem o nome da Academia da Mulher Diamante, que a gente vai falar daqui a pouco. A primeira vez que eu tive sucesso empreendendo, que eu me considero que eu cheguei no auge, porque eu dei check em todos os itens do quadro dos sonhos, eu cheguei no topo e disse, e agora? Que eu e vou agora? fazer? Quem sou eu? E daqui pra frente? E qual é a graça? E qual é o sentido? Tá, minha conta bancária tá ok, mas por que eu não tô feliz? Por que eu não tô me sentindo plena e realizada? E aí que foi começando todas essas viradas de chave. E aí a Cris, né, teimosa e curiosa, começou a ir em busca. Que não gosta da zona de conforto. Nem um pouco. Aí no começo, não, eu vou estudar sobre energia, sobre frequência para aplicar em mim. É normal, né? A Né? gente sempre pensa nisso. Para trabalhar a minha energia, para entender por que eu cheguei no auge e não estou feliz. Porque nesse processo eu me perdi de mim, perdi relacionamento, perdi momentos com o filho, que é aí que a gente fala da produtividade sustentável. Entrei num piloto automático, então assim, eu pensei, não, eu vou estudar isso para aplicar em mim, na minha vida, para mim ter resultados, né, melhores, acessar minha melhor versão, minha máxima potência, trabalhar as minhas inseguranças. E um ano depois, estudando, começaram, né, primeiro as pessoas mais próximas, ai, me atende, faz isso, e quando eu vi, eu já estava com uma clínica montada. E eu agradeço muito por essa experiência, porque foi dentro desse processo de 2 anos. Vai adquirindo a tua segurança, né? E também que eu pude identificar um fator em comum em todo mundo que eu atendi, que é o gatilho mental que te sabota. Porque as pessoas chegam assim para mim, Cris, eu quero tratar relacionamento. Cris, eu quero tratar o financeiro. E hoje eu não falo mais que eu te ajudo no relacionamento, que eu te ajudo no financeiro, em qualquer área. Primeiro eu vou ajudar você a se conectar com você mesmo. A se autoconhecer. Porque a chave para todas as respostas, para você prosperar, para você ter relacionamento, está dentro de você. Então comece em você, fazendo a sua jornada interior, de se voltar para dentro, de identificar quem você é, acessar a tua potência, a tua totalidade, para daí você se relacionar, para daí você prosperar. Então não adianta você trabalhar, eu quero um relacionamento. Tá, e você? E a tendência é a pessoa ser vítima e sempre colocar nos outros. Então as minhas alunas já sabem, não existe o outro. Existe você. Trabalha em você, melhora a tua versão. E na tu vai ver verdade, que tudo vai automaticamente tu vai achar que as pessoas que estão ao teu redor estão mudando, mas quem realmente mudou é a gente, Exatamente. né?
Cris, e por que você foi dentro dessa questão da produtividade sustentável? Porque a gente já vai entrar ali o porquê desse trabalho muito com empresas também. Mas essa questão da produtividade sustentável. Então, já casando isso com terapia, eu identifiquei em mim várias mulheres que nós viemos dessa geração do empoderamento feminino. E isso foi tóxico, de certa forma. Por quê? Porque aquela necessidade de ser vista, validada e ser importante fez com que a gente fosse atrás do sucesso a qualquer custo. E hoje pesquisas já revelam que nós somos uma geração de mulheres cansadas, sobrecarregadas, exaustas e muitas vezes sozinhas. Oh, meu Deus! Ela descreve a gente assim, né? Era o que nós estávamos falando antes nos bastidores. Em roda de amigos, eu faço essa pergunta para vocês. Em roda de amigas, vocês não dizem, eu tô cansada. Eu precisava de umas férias, mas a gente tirou férias há um mês atrás. Sim. Né? A sociedade em si, eu acho que ela está exigindo muito. E a gente não tem toda também. essa energia para poder dar em cima disso. Mas o empoderamento feminino veio e trouxe esse insight de que a gente deveria ir lá a Mulher Maravilha, mostrar dá conta de que tudo, consegue né? e resolve. E além de tudo, de todo esse problema que nós adquirimos, que foi burnout, insônia, cansaço, exaustão mental, irritabilidade, ansiedade e por aí vai, nós acabamos assassinando o masculino dos nossos maridos. E hoje a gente reclama que eles não ajudam, que eles não enxergam, que eles não fazem nada, que eles isso, que eles aquilo. Mas isso já começou em nós assumirmos todas as tarefas para mostrar que a gente dá conta do recado. Então agora a gente vai ter que, eu sempre digo assim, usar a sandalinha de Jesus, da humildade, e pensar assim, quem sabe eu não estou tão certa nesse empoderamento todo que eu preciso provar e mostrar lá fora. Né? Porque eu sempre digo assim, o teu melhor resultado é dentro de casa, com você, com a tua família, com o teu marido. Então, você tá tendo sucesso dentro de casa, para depois você ir lá e querer emplacar nas redes sociais, ser a única, ser a melhor, começa dentro da tua casa. Então, eu sei que o que eu tô falando hoje é disruptivo. Meu Deus, mas o que essa mulher tá falando? Ela tá vindo de contramão a tudo que foi falado até hoje, sim. Porque mas é a realidade, exato, é a realidade, porque se a gente para e pensa, né, acaba passando um filme na nossa cabeça. Eu peço, quem de vocês tenha paciência, muitas vezes a gente pede para os nossos maridos, eu preciso tal coisa. Sim, amor, eu vou fazer final de semana. Isso é numa quarta. Vou contar isso, um fato que aconteceu lá em casa, né? No sábado eu faço isso, mas eu pensei, não, no sábado a faxineira já limpou, né? Era para fazer um concerto numa persiana. O que a Romênia fez de manhã? Eu mandei uma mensagem. Viu, amor? Bem queridinho, com bastante amorzinho. Tu consegue arrumar de meio-dia a persiana? Ele foi lá e fez, né? Mas tipo assim, a gente não tem a paciência, né? Então assim, meu marido vai lá, ele faz nem sempre, né? Mas tipo, ele também entende esse lado que a gente não tem aquela paciência. E nós realmente, a gente não pode ser tão hipócritas e dizer que a gente não anula o masculino dos nossos maridos. Né? Aquela questão da mulher ser empreendedora, ser mãe, ser dona de casas, 1001 versões. Sim, a gente fala muito sobre isso aqui, porque a gente tem 1001 versões. Mas é onde que está o esgotamento emocional nisso tudo? A gente teve uma psicóloga recentemente aqui, que foi a Nadine Dalemoli, ela falou muito sobre isso. Sim, e aí tem aquela polêmica. Mas é fácil você chegar e falar da energia feminina. Eu mesmo não falo da energia feminina naquele sentido de que nós, mulheres, somos frágeis e vulneráveis. Não. Até porque a gente não pode se dar esse luxo. Eu hoje sou sozinha, tenho uma filha de 12 anos, tenho 3 trabalhos praticamente, então eu sei o que todo mundo vive. Eu tô aqui justamente para falar que eu vivi todo esse processo, então eu criei o antídoto. A minha terapia hoje é o antídoto para que você consiga prosperar com leveza. Então eu descobri que se você alinhar a tua energia com o teu propósito e se colocar em estado de presença, que é muito importante, você conquista as coisas com leveza, porque a gente não prospera na exaustão. E o que é esse processo de leveza?
Esse processo de leveza é justamente quando você se conhece, primeiramente, jornada para dentro do eu. Depois você alinha isso com o teu propósito. O que é propósito, Cris? Tem que mudar de profissão? Muitas vezes na tua profissão mesmo tu não sabe por que tu tá ali além do dinheiro. Eu sou advogada porque me falaram que ganha muito dinheiro. Eu sou advogada porque é um título importante. Você não tem alma no que você está fazendo. Então o propósito ele se divide basicamente entre caridade, servir, prosperar, que é quem tem mais essa vontade de realmente de ganhar dinheiro, de viajar, disso, daquilo, e prazer. Então você pode trabalhar por prazer, que é uma coisa mais rápida, né? Os prazeres mais momentâneos. Você pode trabalhar única e exclusivamente porque você gosta de luxo, e também tá tudo bem. Você pode trabalhar porque você gosta de fazer caridade, ou você pode trabalhar pelo servir. Eu, dentro dessas 4 esferas, me encaixo mais no servir. Então, eu já fiz o lado que eu te falei, de dar check no quadro dos sonhos, e estar num cruzeiro, por exemplo, e não tá sentindo sentido nenhum na minha vida, entende? E dentro da terapia, eu me encontrei. Então, quantas mulheres hoje estão em profissões, em carreiras, que elas fazem porque dá dinheiro, ou às vezes até nem dá dinheiro, mas estão presas nesse ciclo. Então, primeiro você se conhece, depois você se alinha com o seu propósito, e aí você alinha a tua energia. Para quê, Romênia? Para que você trabalhe com presença e estratégia. Quando você trabalha com presença e estratégia, com muito menos você fatura muito mais. E eu não acreditava nisso até viver isso. As pessoas me diziam assim, Cris, desacelera. E eu não posso, porque as minhas dores, né? Já fui rejeitada, já fui abandonada, já fui humilhada, venho de uma classe social muito baixa. Então, as minhas dores estavam atrás dos meus sonhos. E hoje eu te pergunto, dos teus sonhos, quais são os sonhos da Romênia e quais são os sonhos das dores que a Romênia tem? E esse sonho em cima das dores faz com que a gente trabalhe na exaustão e se conecte muito com o medo de perder, com a falta. Mas falta fazer isso, falta fazer aquilo. Quando eu viajar para Tailândia e dar banho no elefante, eu vou estar feliz. Quando eu fizer um piquenique lá na Torre Eiffel, em Paris, eu vou estar feliz. Será? Isso está em cima do que você realmente quer, a tua verdade, ou são as tuas dores? Ou é o que você vê e é influenciada pela mídia, pelas redes sociais? Então, você separar, você filtrar quem você é e o que você realmente quer, que está de acordo com a tua essência e com a tua verdade, você deixa as tuas feridas de lado. E aí você traz uma leveza. Gente, eu assim, não sei nem descrever. Eu chego a ficar emocionada, porque eu sou o resultado de um burnout. E já tentei suicídio, já tive depressão, já tomei muito remédio. Então eu me emociono de falar que eu consegui encontrar esse antídoto e hoje eu posso ajudar outras mulheres, porque não é fácil você viver na exaustão. E assim, eu acho que só quem vive o processo, só quem sente na pele as dores para poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Não desmerecendo, né, outras terapeutas, psicólogos, nada disso. Mas quando você passa por aquele processo, você sabe aonde você chegou. E quem está passando por aquele mesmo processo também pode chegar aonde você está. Sim. E infelizmente a gente tem um hábito, isso também aconteceu comigo. Eu esperei chegar no limite, né? Isso já se manifestar em doenças físicas, fibromialgia, insônia, como eu já falei aqui, mas também já estava perdida de mim, já tinha vícios, já tinha várias coisas envolvidas e eu não conseguia ver uma luz, porque eu esperei demais para chegar nesse ponto, sabe? Então hoje eu sempre falo, não espere, você tá aqui hoje e a solução pode estar bem diante dos teus olhos, mas você fica esperando ou deixando ou achando que vai melhorar, que você vai dar conta sozinha, que vai resolver e aí você só piora. E a gente tem os dados, né? Que inclusive a gente trouxe na revista que hoje o número de afastamentos do trabalho tá assim elevadíssimos e principalmente mulheres. Então já veio a lei NR1 que obriga as empresas a adotarem medidas de saúde mental dentro das empresas por causa disso, do afastamento. E é o quê? Pessoas que esperam demais.
Cris, e foi por esses motivos que hoje você está focado mais em trabalhar com empresas. Exatamente. E também porque eu descobri uma outra coisa dentro desse processo, como eu falei, né? Eu estudo muito e vou muito a fundo. Mas mesmo depois que eu descobri tudo isso, ainda eu tinha algumas dificuldades no campo financeiro, principalmente, em empreender. Já tive várias empresas, vários negócios, já trabalhei em CLT também bastante, mas sempre assim não fluía, sabe? Quando você se dedica, você investe, aquilo demora para dar um retorno, e eu pensei, nossa, só pode ter alguma coisa errada. E aí eu fazia PNL, eu fazia coaching, eu fazia terapia em mim, eu fazia frequência, eu fazia Ho'oponopono, o que tu imaginar. Eu sempre costumo dizer, eu já fui a louca dos cursos, a louca dos livros. A metade eu comprei e não li, a metade dos cursos comprei e não fiz, mas né? E aí eu pensei, tá, então deixa eu ver o que tem aqui. E aí eu descobri que são 2 campos diferentes. Você tem o teu campo energético e o teu negócio tem outro. Então existe a Romênia Turra e existe a Authenticast, existe a Autêntica. São campos diferentes. E muitas vezes esse campo do teu negócio também está com os fluxos bloqueados, está com energia estagnada, tem energia de funcionário, tem energia de fornecedores, tem energia de parceiros, tem energia do ambiente, de cliente. E aí eu fui estudar mais essa área. Então hoje eu trabalho com o campo energético da pessoa e também do seu negócio. Então eu faço terapia nos dois. Faço terapia em você e terapia no teu negócio. E aí não tem como o negócio não fluir, né? Cris, e como é que foi esse processo da academia ali das mulheres? Então, quando eu estava atendendo no individual, assim, sessões individuais, eu percebi que muitas das minhas clientes acabavam se tornando um pouco dependentes da terapia. Qualquer problema, terapeuta. Qualquer problema, uma sessão. Para mim era bom, óbvio. Mas eu sentia necessidade de dar uma autonomia para elas. Então, despertar a habilidade de autocura, porque você precisa criar uma nova consciência. E eu acho que, em resumo, a Academia da Mulher Diamante, ela é justamente trazer uma nova consciência para que você consiga interpretar os teus desafios e lidar com isso de uma forma mais equilibrada, sem precisar estar toda hora em terapeuta ou em psicóloga, enfim. Então, eu criei esse método da Academia da Mulher Diamante, focando principalmente em mulheres que são empresárias ou desejam se tornar empresárias. E eu foco dentro, basicamente, mentalidade, espiritualidade e propósito. Porque aí você aprende realmente a ter algumas técnicas que você pode usar no teu dia a dia para manter a gestão das tuas emoções, um equilíbrio, para não estar gritando, surtando em casa. Então, assim, ferramentas básicas que você consegue aprender. Então, eu tirei um pouco da sessão da terapia e trouxe para a mentoria. Hoje eu chamo a Academia da Mulher Diamante de um instituto de formação de empresárias de alto valor. Por quê, Romênia? Eu considero que a empresária de alto valor, a empresária da nova era, ela já entende um pouco mais da espiritualidade, de alma, de propósito. Ela já é diferente daquela empresária que está ali cega no automático, ainda vivendo no padrão da exaustão. Porque eu entendo nessa colocação, por quê? Porque a gente busca força na espiritualidade. Exatamente. A gente busca força nas terapias para poder encarar o que o mundo nos exige. Sim. Né? A gente se conhece há 1 ano e meio mais, né? Assim, de um contato mais direto. E eu sou aquela pessoa que eu vou toda semana. Sim. Para manter um equilíbrio mental, para tipo assim, para dizer, né, que a gente tá com o psicológico mais ou menos. Sim. Então assim, ó, a terapia hoje ela é vida. Hoje ela é qualidade de vida. Há tempos atrás as pessoas achavam que isso era um tanto desnecessário. E é o que eu falo, se tem algo que me encanta fazer é podcast falar de terapias. Porque ele é algo tão... É uma cura tão grande, Cris, que assim, ó, às vezes a gente tá ouvindo um vídeo ou alguma coisa e aquilo toca, né? A gente faz o quê? Vai lá, abre o perfil e vê que aquela pessoa pode nos auxiliar, né? Hoje o atendimento online, ele nos facilita muito a nossa vida. Sim. Né? Então, assim, ó, hoje, gente, eu digo assim, ó, se permitam. Claro que a terapia vai mexer sim nas feridas, ela vai mexer nas dores, mas é só assim para a gente poder
tornar uma vida mais leve. Eu sempre pergunto, você quer passar a tua vida inteira nessa dor? Ou você quer enfrentar isso, porque a gente empurra para debaixo do tapete? Mas aí eu ia te dizer, daí não... e resolver. Aí, Cris, não tem alguém que diz assim, ó, mas eu não tenho dores. Eu praticamente não tenho problema. Eu sempre digo, pode ser que você não tenha mesmo, e tá tudo bem, você não ter, que bom, que ótimo, né? Mas o que a gente sabe é que vida perfeita, ela tá bem, é um sonho bem respondido, né? distante. Tá respondido. Todos nós temos problemas. Todos nós carregamos raízes dos nossos pais, das gerações de antepassados, né? A vida é perfeita. Não existe perfeição. Inclusive, é isso que a gente tava falando antes de começar o podcast. Você fica nas redes sociais se comparando e achando que a tua vida tá pior do que ela realmente tá. Mas tu sabe, Romênia, que eu parei de chamar isso de problemas. Comecei a chamar isso de aprendizados. Então, por exemplo, hoje eu falo assim, eu perdi, dentro desse processo do sucesso a qualquer custo, eu perdi um casamento, eu perdi um momento com a minha filha, eu perdi dinheiro, eu perdi minha sanidade mental. Não, eu aprendi. Então, hoje eu aprendi, posso te ensinar como não perder o seu casamento, a como não perder momentos com o seu filho, a como não perder a sua saúde mental prosperando. Então, é exatamente isso que eu também faço dentro da Academia da Mulher Diamante. Transformar tudo isso em consciência, em aprendizado. E aí a gente trabalha o arquétipo da mulher sábia, que já diz a Bíblia, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Olha só, eu ia pedir aqui para a Cris, né, o que levou ela a trabalhar e criar a Academia da Mulher Diamante, mas ela descreveu todo o podcast, né? Que tudo isso você vivenciou. Exatamente. E foi através das tuas dores, né? Dos problemas que você tinha, você foi em busca de uma luz. Exatamente. Né? E aí a pessoa pergunta, mas as terapeutas têm a vida perfeita? Não, a gente não tem. Não tem. É desafio todos os dias. Só que nós hoje temos uma consciência diferente para lidar com os nossos problemas e os nossos desafios. E eu gostaria que todas as mulheres pudessem acessar isso, pudessem acessar essa transformação. E eu digo principalmente que é uma alteração do modus operandi. O que é isso? É você parar de se voltar para fora e começar a se voltar para dentro. Aí que está a chave da transformação. Porque você vai conseguir estar ao lado das pessoas que você ama e da tua família com muito mais presença, com muito mais equilíbrio, com muito mais amorosidade. Você consegue realmente viver e não sobreviver. Quando você se volta para dentro e se preenche de você mesma, tudo se transforma. Cris, eu estava esses dias assistindo uma palestra online, porque eu amo isso, né? Eu acordo de manhã, que a gente, né, estava falando, abre o telefone e eu estou olhando alguma coisa referente a isso. E uma mentora, ela questionou, né, quem estava assistindo ali naquele momento, se dentro da rotina da semana, né, dentro da agenda, não importa se você é dona de casa, se você é empresária, se você é mãe, não importa. Tinha momentos na semana designado a você, horários para você, seja para fazer um cabelo, uma unha, seja para sentar tomar um chimarrão, seja para sentar assistir um filme ou sentar para conversar com uma amiga. Aí eu parei e pensei, há 2 anos atrás a Romênia não fazia isso. Hoje eu faço. Hoje a prioridade é eu. Mas tu sabe que eu vou falar aqui um segredinho entre nós duas agora, tá? Falar um segredinho aqui entre nós duas agora. Eu faço uma atividade com as minhas alunas que eu digo assim, por uma semana você vai usar saia e vai ficar sem calcinha. Pra lembrar de certas coisas que você tem esquecido. Gente, tá compartilhado isso! Corta essa parte. Pra você lembrar de algumas coisas que você tem esquecido. Porque esse descuidado com você mesma, ele tá em tudo, né? Em todos os sentidos. Então, às vezes, tem mulheres que me diziam assim, Cris do céu, quando eu fui fazer atividade, eu vi que minha perna tava cabeluda, vi que minha unha do pé tava sem fazer. Então é sobre isso. Gente, isso é o básico. O básico. Isso é uma coisa que a minha mãe, pro meu pai, se eles estão assistindo, eles vão dizer, ai, mana, tu não precisava ter falado. Mas nós estávamos no final de semana lá, e eu tinha conversado durante a tarde com a minha mãe, né? E de noite ela chegou e disse pro meu pai assim,
pede pra tua filha o que é o básico pra ela. Eu, putz, né? E daí meu pai olhou pra mim, ele não me pediu. Eu disse, pai, o básico pra mim é cabelo escovado, unha feita, cílios e bronze em dia. Isso é o básico. E botox não pode estar vencido. Meu pai não me respondeu. Então eu digo assim, ó, claro que isso é eu, não quer dizer que vocês, né? Cada um tem as suas prioridades. A sua verdade. Exato, cada um tem o seu perfil, gente. Essa sou eu, né? Exatamente. E tá tudo certo. Se você não gosta disso, tá tudo certo também. Mas você precisa estar feliz com você. Às vezes o que a gente mais quer é sentar em casa, botar um roupão, que é o que eu faço, né? Em casa eu sou a Maria Faxina, e estar de bem, né? Sim. Usando qualquer roupa, um chinelo, e tá tudo certo, mas é a gente se sentir bem. Exatamente. E esse prazer, esse autoconhecimento e esse respeito com a minha pessoa, quem me mostrou isso foi a terapia, Cris. Sim. Porque eu sempre priorizei meus filhos, priorizei minha casa, priorizava os outros. Ah, mas tu deixou de lado? Não deixei. Para nós é sagrado almoçar junto, jantar junto. Sim. Eu faço o almoço todos os dias, tendo 3 empresas. Sim. Né? Então, assim, ó, é a gestão do nosso tempo. Sim. E esse projeto, Cris, que você está trazendo com esse olhar para as mulheres, eu acho que é o que falta. Porque o dia ele tem 24 horas. Não vai ser 1 hora no dia que eu vou tirar para mim que vai bagunçar o restante. Não, e outra, que nem eu te falei, quando você se alinha a tua energia com o teu propósito, se coloca aqui no agora, no estado de presença, com muito menos tempo, você produz muito mais. Você sai do piloto automático, da correria e da exaustão, porque você já viu que normalizou responder estou na correria. Uhum. Gente, vamos desnormalizar isso. Uhum. Não, você não tá na correria. Entende? Então, assim, eu venho trazendo um outro olhar para você começar a se questionar, porque hoje as influencers são as que mais ganham dinheiro, não desmerecendo. Ou seja, quem mais ganha dinheiro é quem te diz o que tu tem que comer, o que tu tem que vestir. E a modinha. Entende? Então, assim, tá, peraí. Eu cheguei num ponto hoje que até os livros que eu leio, eu questiono. Isso aqui serve para mim? Serve para minha vida? Vai de encontro com a minha essência, com a minha verdade? Você não. Então a gente não fica aquela Maria vai com as outras e aí tu tenta acertar o teu relógio com todo mundo. Deixa eu ver o que a fulana tá fazendo e falando. Ciclano. E aí tu se perde no meio disso tudo. Tu se perde de você, da tua essência, né? da tua rotina, do que você realmente quer. E aí você já entrou no estado de piloto automático e você acha que tá trabalhando, produzindo e prosperando e você vai olhar teu saldo bancário, teu casamento, tua casa e tá tudo no caos. Então eu falo porque eu já vivi isso, né? Cris, e o que deu essa virada de chave na tua vida? Olha, eu acredito que a virada de chave, ela se deu principalmente quando, que nem eu te falei, eu cheguei, então conquistei a minha meta e olhei para tudo e disse, tá aí agora. E aí parece que quando eu fiz essa pergunta, Deus veio e esfregou na minha cara, né? Porque aí começaram já a manifestar burnout, ansiedade, todas essas questões. E aí eu pensei, gente, quantas mulheres estão assim hoje? E por que esperar um casamento terminar? Por que esperar o teu filho ou ser chamada na escola ou perder momentos com o teu filho ou ver que ele já cresceu e você não acompanhou? Para que esperar perder tudo isso? Que nem eu perdi muitas coisas, que nem eu falei, mas aprendi. Para depois você ter essa virada de chave e pensar, não, eu quero desacelerar um pouquinho. E eu não quero mais ficar recebendo da vida, porque eu sempre digo que quando você não tem uma intenção, você está no piloto automático, você não vive, você sobrevive. O que a vida vai te mandando, você vai indo e vai fazendo. Você nem faz mais as suas próprias escolhas. Então essa virada de chave, depois que eu mesma apliquei esse método em mim, eu vi que era possível. Eu desacelerei e hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava antes. Sabe? Então eu sempre brinco que eu era contadora por formação, corretora de imóveis por emoção e terapeuta por vocação. E eu achava isso lindo. E a saúde mental estava onde? E eu estava onde? E relacionamento estava onde? Então, assim, tá, peraí, né? Vamos olhar para tudo isso.
que não é E fácil. botar na balança. Mas resolve, e aí eu tive essa virada de chave. Então não é que eu deixei de ser terapeuta, eu ainda tendo sessões de terapia. Eu e você faço uma sessão, faço um tratamento energético, espiritual em você e resolvo tudo bem. Mas hoje eu prefiro trabalhar como mentoria dentro da Academia da Mulher Diamante, onde a gente fica juntas às vezes até 3 meses, num processo em que eu vou fazer um 360 graus na tua vida. Até o ciclo menstrual a gente vai olhar. Porque também foi uma coisa que foi banida praticamente pelas mulheres, porque você se torna menos produtiva, né? Então, a gente ressignifica muita coisa, a gente faz um 360 graus dentro da tua vida e traz realmente um novo olhar, uma nova consciência. E aí eu resumo tudo numa frase: o sucesso pode ser leve. Cris, e como que funciona então as mentorias, o teu trabalho? Como que tudo isso se inicia? Tudo isso se inicia com o mapa de evolução da empresária de sucesso. Eu faço esse mapa de evolução da empresária de sucesso numa conversa gratuita, até inclusive, tá? Porque eu gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer histórias de pessoas. Então, eu primeiro quero conhecer de você. Saber o que a Romênia está buscando, qual é o teu objetivo e se realmente eu vou conseguir te atender. Porque, de fato, quando você se volta para o teu propósito, o dinheiro ele acaba se tornando uma consequência. Ai, Cris, está dizendo que tu não gosta de dinheiro. Eu amo. Eu tenho muitas vaidades, eu tenho muitos sonhos para realizar, eu amo. Só que quando eu corria atrás de dinheiro, ele corria de mim. Então, quando eu mudei meu foco, comecei a trabalhar por propósito, o dinheiro acabou sendo automático. Então, a primeira coisa que eu faço é querer te conhecer, saber qual é a tua queixa, e aí eu faço uma leitura do teu campo energético, porque tudo é energia. E para quem ainda não conhece sobre frequência vibracional, sobre energia, sobre pontos energéticos, eu sempre explico que as nossas células são formadas por átomos que se movimentam e que geram uma vibração, que geram ondas ressonantes. E aí tudo no teu campo é energético. E o legal disso, que tem a constelação, que também consegue ler o campo coletivo, que hoje nós terapeutas conseguimos ler o campo. Então, quando eu estou em sessão contigo, eu consigo ler o teu campo e aí eu vou te dizer: Romênia, aparece aqui para mim relacionamento com o pai, tanto de frequência, relacionamento amoroso, ferida da rejeição, ferida da humilhação. Porque às vezes a pessoa me traz uma queixa principal: Cris, não consigo prosperar. Já aconteceu um caso. Ela me trouxe um caso: Cris, eu não consigo prosperar. E aí a gente descobriu que ela vivenciou uma traição lá na infância do pai com a mãe. E ela queria punir o pai dela não prosperando. Então estava totalmente no inconsciente. Então às vezes a tua queixa principal não tem nada a ver com a raiz da questão. E aí a gente faz esse mapa primeiro, eu vou te apresentar nessa conversa de meia hora. Olha só, Romênia, tua queixa é isso aqui. No teu campo energético mostra isso aqui. Faz sentido para você? Consigo te ajudar assim, assim, assado. E aí a gente inicia na forma que fica mais leve, confortável para você. Porque eu antes sempre me posicionava como Cris Fluir da vida. Eu odeio os tenquês. Eu aboli os tenquês da minha vida. O que deu para abolir, né? Eu aboli. Então, eu gosto muito de deixar essa jornada mais leve, divertida. Então, eu também trago isso para dentro dos meus atendimentos. Que bacana, Cris. Assim, a gente ouve você colocando tudo isso, a gente consegue sentir o amor que você tem em cada detalhe, né, desse processo. E ele é um processo bem individual, né? Porque Sim. Eu acho que cada pessoa que chega até você, ele chega trazendo uma dor, uma Sim. queixa. E hoje quase ninguém mais quer fazer mentoria, atendimento individual. E eu faço questão. Porque, por exemplo, não tem por que você ficar assistindo horas de aulas gravadas, coisas que às vezes não se aplicam a você, que nem não está no teu campo, não está mostrando isso. Então, o nosso tempo hoje é um bem precioso. E aí a gente precisa ser assertiva. E aí, às vezes, a pessoa me manda uma mensagem, a primeira sessão: Cris, eu acho que eu não preciso mais. Porque eu tô assim, ó, tá tudo tão ótimo, aconteceu tal coisa, fluindo. Aquilo que eu queria, já consegui. Eu disse: você que sabe. Aí ela: não, mas eu quero ver o que mais eu consigo. Assim, ó, é aquele gatilho mental de que achar que
1 hora de terapia fez toda a diferença na vida, né? Mas às vezes Gente, faz, mas tem mais coisa. isso, mas isso é normal, todos nós passamos. Agora eu achei a cura, a gente fez 2 sessões com a Cris, tá tudo certo. Mal espera lá pela 5ª, 6ª o que vem, né? E eu sempre falo, eu não tenho poder de curar ninguém, mas eu posso despertar em você a tua habilidade da autocura. Gente, é isso, a terapia depende 90% de nós. Da nossa permissão para acessar tudo que a gente tem guardado. Exatamente, e é uma coisa que eu sempre falo, às vezes você não precisa reviver todas essas dores. Hoje a gente já tem vários tipos de técnicas e tem gente que não gosta de falar. Não precisa falar. Com a leitura do campo você pode ficar de boca fechada. Então assim, hoje, se você não gosta de falar, se você não quer reviver dores, não se preocupe. Me chama, marca aí embaixo do podcast, escreve mapa que eu te chamo pra gente agendar o mapa de evolução. Como eu falei, é uma conversa de meia hora gratuita comigo. Vai ser um prazer te conhecer mais da tua história. E aí você vê se realmente faz sentido pra você ou não. Cauã, coloca o @ da Cristiane Empresa. Ponto empresárias. Chamam aí no direct também, se você está assistindo agora, para você poder ter acesso e ver as mudanças que poderão aparecer na tua vida. Porque às vezes são pequenas coisas e a gente torna elas tão grandes. Por quê? Porque a gente vai jogando debaixo do tapete, né, Cris? Exatamente. E quais são os novos projetos? Então, como eu estava te dizendo, quando a gente começa a trabalhar nessa jornada para dentro de nós, que você fica mais leve, a tua intuição ela aumenta bastante. Então nós mulheres por si só, e todo mundo tem essa intuição bem aflorada, só que você tá às vezes com a tua mente tão barulhenta que você não consegue acessar. Então quando você fica leve, você fica mais criativa, você tem mais insights, você tem mais ideias, por isso que eu falo que você prospera com leveza. Mas é só vivendo a jornada para descobrir. E aí quando eu vivi essa jornada, eu acessei uma ferramenta, que é uma mesa, né, que eu mesma criei. O método da Academia da Mulher Diamante já foi criado por mim. Esse método é um método meu, método próprio, baseado em toda a minha experiência, todos os meus estudos e baseado nesse tempo que eu atendi clínica, né, com as experiências das minhas, atendendo as minhas pacientes. Então cheguei a uma conclusão, eu fiz um resumo. E aí, nesse processo todo, eu também não vou usar essa palavra porque muitas pessoas não entendem isso, mas eu recebi então uma mesa, que é uma mesa de cura, se chama Mesa de Cura Estelar da Maria Madalena. Eu trabalho com 2 mesas hoje, tá? E aí a pessoa chama isso de mesa quântica, enfim, tem vários nomes, mas não é. E desenvolvi isso, hoje já tá quase nos finalmente, mas já tá lá em casa, já tem uma versão. E eu fico assim, que nem eu te disse, emocionada, porque eu sempre trabalho isso também dentro da Academia da Mulher Diamante, que nós mulheres, nós temos o poder da criação. E não é só de criar um filho, de gerar um filho. O nosso útero sagrado, ele também é capaz de gestar projetos, de gestar novas ideias. E então eu gestei esse projeto e agora ele nasceu e eu estou muito feliz. E então eu vou passar a formar novas terapeutas também. Que bacana. Então, se você, mulher, já é terapeuta e quer adicionar mais uma ferramenta, ou você sente esse chamado do servir, ou quer aplicar para você mesma, que nem a Cris lá no início, eu vou disponibilizar a formação da terapeuta diamante para trabalhar com a mesa de cura estelar da Maria Madalena. E é lindo. Gente, chegou a me arrepiar. É muito lindo. Chegou a me arrepiar, Cris. Parabéns. Obrigada. Que a gente consegue sentir todo esse amor. E tudo isso que a gente colocou aqui, quando o amor vem em primeiro lugar no trabalho, o dinheiro ele vem como consequência. Exatamente. Eu sou prova disso tudo, né? Porque eu também trabalhei ali 8 anos numa revista, saí, coloquei a minha e hoje é a minha realização. Sim. É a minha vida, o meu gás. Eu senti isso antes quando tava me falando, Cris, o impresso, ele tá voltando em alta e assim, ó, teu brilho no olho, sabe? Não, eu amo, assim, ó, eu amo. É que nem eu digo assim, rede social brilha meu olho? Não. Né? Não. É necessário, sim. Por que o podcast hoje ele faz tanto sucesso? Porque a gente tá aqui falando olho no olho, né? Colocando o nosso negócio, colocando a nossa essência.
Então é algo que o impresso não traz. É algo que um card, que um vídeo lá nas redes sociais também não traz. Verdade. Né? Então, assim, ó, são coisas... Foge da rotina atual, daquela modinha. Eu também não sigo esse ritual, como fala. Porque eu preciso sentir a essência no coração. E eu acho que quando a gente deixa o nosso coração falar, a gente entende o nosso propósito. Exatamente. A nossa missão aqui na Terra. Que foi o que eu descobri através da Autêntica, né? Eu acho que não tem mais nem o que a gente colocar. A gente descobrindo a nossa missão, acho que só partir daí seguindo, né, Cris? Sim, e como isso nos nutre, né? Isso nos alimenta. Muito. Então, por isso que eu falo assim, eu gostaria que todas as mulheres descobrissem isso, acessassem isso, tivessem acesso a isso, porque... É uma qualidade de vida. Se você pode dizer assim, eu sempre digo que as pessoas dizem, encontre a tua cara metade. Nós não somos metades, nós somos inteiras. Então. E você consegue acessar a sua totalidade. É possível. E eu sempre digo, a gente busca uma pessoa que completa a nossa vida, né? Que soma, né? Exatamente. Que Mas voltando ali do projeto, eu não tinha ainda divulgado isso. Divulgando aqui hoje, em primeira mão, essa novidade. Então, para você que sentiu esse chamado, já é terapeuta, gostaria de se tornar, porque também é uma nova fonte de renda. Exatamente. E eu fico muito feliz de poder oferecer uma nova fonte de renda, porque eu já conheci muitas mulheres que se submetem a muita situação de humilhação. Uma dependência, né? Muito por questões financeiras, muitas vezes. Então, isso também me deixa muito feliz, o poder levar uma nova profissão para você, talvez, hoje, que esteja buscando, que não esteja empreendendo, gostaria de empreender, tem esse desejo, tem essa vontade. E eu também fico muito feliz, Romênia, porque eu vejo, assim, que nós, inclusive dia 4 de maio, vou fazer um evento, um encontro de terapeutas aqui em Santa Rosa. Já todos os terapeutas que estão assistindo estão convidados. Porque o nome do evento é Além da Missão, um chamado terapêutico para a prosperidade. A terapeuta, ela também é uma empresária. Exatamente. E precisa se posicionar como tal. E nós, terapeutas, nós temos um papel muito importante aqui no mundo e no planeta. Nós somos trabalhadores da luz. E hoje eu sinto a maior felicidade é formar novos trabalhadores da luz. Então, é a esperança de um mundo melhor. E aí muitas pessoas, eu já tive hater, tá? Ai, mas Cristo não acha muita ingenuidade tu acreditar que o mundo tem salvação, que as coisas vão melhorar, que não sei o quê? Eu disse, olha, eu prefiro ser aquele grãozinho de areia que tá ali buscando diferença do que simplesmente olhar para minha filha e pensar assim, não tem esperança. Sabe? Então eu convido você que sente esse chamado para também ser um trabalhador da luz. Tá aí a oportunidade de você ser uma nova terapeuta, uma terapeuta da nova era, fazer parte desse time. E na revista, aí na edição que a gente vai lançar dia 23 aqui em Santa Rosa e dia 24 lá em Santo Ângelo, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais também das técnicas que a Cris trabalha dentro de empresas através dessa lei, né? Que a gente falou um pouquinho aqui, mas vai estar mais explanado lá na revista também e vai despertar muito mais curiosidade, né? E um entendimento disso tudo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente quer deixar aí essa semana. Ontem também a gente falou de terapias sistêmicas, algo totalmente diferente do que a gente trouxe hoje, mas que no final também faz um complemento e uma visão sistêmica aí da nossa vida, das nossas mudanças de raízes. E a gente tem que acreditar, sim, num mundo melhor. E precisa partir de nós. Né? Exatamente. Precisa partir começa de nós. Com você. Tudo começa com você. Que o mundo vai se tornar mais leve. Cris, muito obrigada pela agradeço. oportunidade de estar aqui com você nessa noite. Eu digo que eu amo fazer terapia porque eu faço uma sessão junto, né? E é algo que se eu pudesse ficasse aqui 1 hora falando, porque é algo que me encanta, é algo que eu vivo. Né? E eu acredito nisso, e é por isso que eu busco terapeutas para o nosso saúde e bem-estar, e busco terapeutas assim, diferenciadas, com propósito e com aquela versão autêntica, para poder trazer uma vida melhor, uma qualidade melhor, principalmente para as mulheres. Exatamente, eu quero agradecer também, foi muito gostoso estar aqui, adorei, e como eu falei, saúde mental é o novo luxo.
E é uma honra para mim hoje ser uma facilitadora do bem-estar e desenvolver esse trabalho com mulheres, com empresárias e também dentro de empresas. E tu sabe que quando eu fiz essa formação eu não sabia dessa lei. Essa lei é recente, vai estar a matéria completa na revista, como a Romênia já falou, mas essa lei que surgiu agora, a NR1, a partir do dia 26 de maio já, e muitas empresas nem se atentaram para isso, né? Mas já está no limite para você adotar aí a todas as empresas medidas de saúde mental. Então, eu posso ir lá dar um workshop dentro da empresa, fazer um treinamento individual com cada um dos colaboradores, com os líderes, enfim. Nossa. Eu montei, assim, vários serviços e projetos para se adequar a cada nível de empresa, porque tem empresas grandes e tem pequenas, né? Então, a gente vai conseguir atender todo mundo da melhor forma. Gente, esse tema aí vai dar um outro podcast, porque vai chegar essa lei nas empresas E todo mundo vai se apavorar. Vai se apavorar porque não sabem, mas aí vai ter a parte 2. Cris, Isso aí. muito obrigada. Obrigada a você, Boa noite e gratidão. até o próximo Authenticast. Até!